Oi, gente, boa noite. São 23 horas e 18 minutos. Hoje foi um dia muito produtivo. Foi um dia em que eu consegui trazer experiências incríveis para os meus pacientes. E assim, muita coisa aconteceu, sabe? Coisas até que assim trazem uma percepção maravilhosa. São várias experiências que os meus pacientes têm, cada uma mais impactante, mais profunda que a outra. E toda sessão com o paciente é diferente, né? Cada situação, cada vivência, cada experiência é muito diferente. E eu me sinto muito grata, e assim, sabe? É um sentimento de gratidão que eu sinto tão imenso, porque é tão transformador você saber que consegue fazer uma pessoa mudar de estado, reconhecer as suas fraquezas e alcançar as suas forças. Meu coração meu coração tá cheio de paz, porque, nossa, cada momento, cada experiência é realmente magnífico e assim, o que o paciente descobre sobre ele mesmo é revelador, é incrível, é algo que sem a terapia seria impossível de acessar, de entender, de perceber. E eu me sinto assim. Não sei se você consegue sentir, perceber, né, essa energia enquanto eu falo, mas foi assim, hoje foram momentos incríveis. Durante um dos processos, porque não dá para falar todas as experiências, eu fiz a técnica do cinema. Essas técnicas, eu sou a criadora, porque eu sei como a mente e as emoções funcionam. Então eu fiz essa técnica e o paciente, ele conseguiu enxergar aonde ele estava, como ele estava. Eu pauso para falar porque eu fico lembrando das palavras. E durante a sessão, né, eu vou percorrendo um caminho. As pessoas não têm noção de como a sessão de terapia comigo, ela é tão transformadora. Até passar pela experiência. É uma vivência única, uma vivência que quem não fez deveria fazer, experimentar para ver como é, porque realmente só quem vivencia sabe. Só quem vivencia consegue perceber as mudanças internas que acontecem, as descobertas. E nesse processo hoje, porque foram vários processos, mas eu vou falar especificamente desse. Essa pessoa, ela estava em um buraco. Ela estava em um buraco. E existem várias representações que esse buraco significa a nível inconsciente da pessoa, porque às vezes nesse buraco essa pessoa se machucou. Então, muitas vezes a pessoa ela passa por muitas dificuldades, traumas e decepções e está presa em situações que ela desconhece a nível consciente. Quando eu falo a nível consciente é que ela sabe, é do plano de saber. E aí ela só acessa informações mais profundas quando eu entro nessa conexão, quando eu aplico essas técnicas, quando eu começo a terapia com ela. E aí ela começa a se ver naquela situação, né? Em especial, eu vou contar sobre essa sessão hoje, porque cada pessoa é diferente, cada sessão, como eu falei, eu não aplico as mesmas técnicas com todos os pacientes. Cada técnica é muito diferente, depende do contexto, depende da dor da pessoa, do trauma, da dificuldade. Então, nenhuma técnica ela vai ser aplicada para as mesmas pessoas ou para pessoas, né, que têm o mesmo problema. Assim, foi lindo, porque
aconteceram muitas coisas durante o processo, né? As minhas sessões de terapia giram em torno de 1 hora por sessão. E eu não vou contar todos os detalhes, claro. Eu tô resumindo muito, porque não dá pra falar, né? Assim, tem muita coisa. Mas aí, no final, eu perguntei: você sabe o que isso representa? E essa pessoa falou: sei. Eu digo: então me diga o que representa. E essa pessoa falou. Então, quantas vezes uma pessoa, um paciente está no buraco e não consegue sair dele porque simplesmente não está se tratando com a pessoa especializada, né, o profissional certo. É tão importante você cuidar de você. Às vezes é o que eu percebo é que, por exemplo, a gente passa tanto tempo, eu digo a gente de forma geral, né, o ser humano passa tanto tempo sem cuidar dos nossos problemas internos, dos nossos traumas, das nossas dificuldades. E quanto mais a gente adia isso, mais caro ele se torna, porque se você chegar ao ponto de desenvolver uma doença permanente, um câncer, uma hipertensão, uma diabetes ou qualquer outra, você vai ter que gastar muito dinheiro com remédio, que são paliativos e que não resolvem o problema, de verdade não resolvem. Então, quando você faz a terapia, você não só economiza dinheiro, mas você consegue entender os teus problemas e resolver. E a partir desse ponto, você consegue dar a volta por cima. Porque quase que diariamente alguém me mandou uma mensagem para fazer terapia, chorando ou angustiada, falando de uma situação que aconteceu na vida e que a pessoa não consegue superar sozinha e que ninguém entende essa pessoa e que ela se sente muito vazia, solitária e que já pensou em desistir várias vezes e que muitas vezes só não desistiu porque tem um filho, porque sabe que esse não é o caminho e que a pessoa tem esperança de que as coisas vão mudar, mas a pessoa não sabe como mudar. E quando você faz a terapia, você consegue essas transformações. Só que às vezes a pessoa leva muito tempo para fazer e quando faz já está no estágio assim muito mais profundo e complicado, complexo. Só que ainda assim, mesmo que chegue nesse ponto, do meu ponto de vista, como pessoa, como também profissional, convivência na área, experiência, eu digo que é muito importante você cuidar de você, porque nada vai adiantar. Dinheiro, profissão, carreira, nada vai te dar o preenchimento que você precisa se você não souber cuidar do teu interior e das tuas dores. Eu trabalho com pessoas que às vezes estão muito bem profissionalmente, mas estão destruídas nos relacionamentos, na sua felicidade, né, no seu bem-estar pessoal. E trabalho com pessoas que então toda a vida em todos os setores está péssimo. Então, quanto mais vai custar para você não fazer terapia? Vai custar teu emprego, tua vida? Quanto mais vai custar para você não fazer terapia, né? Isso é uma reflexão que fica aí, dessa questão do adiamento, do que é tão importante. Porque se você não está bem, o que adianta você comprar roupa, comprar sapato, né? E continuar do jeito que tá, se a vida tá tão sem sabor, tão sem cor, tão sem sentido, e dia após dia você não consegue mudar, se sentir feliz. Isso vai piorando, isso vai crescendo. Problema adiado é problema aumentado. Então não adianta você protelar, deixar para amanhã o que você precisa fazer hoje, que você sabe que precisa fazer hoje. Isso é autossabotagem. Então, assim, se dê a chance de entender, né? De se entender, de entender seus traumas, suas dificuldades, os porquês de você estar vivendo tanta coisa difícil e ruim e superar. Eu tô aqui, eu tenho um monte de mensagens de pessoas precisando, né, de terapia.
Não dá para responder, já são meia-noite. Mas, gente, o que eu quero dizer é que não adianta protelar. Você precisa cuidar de você antes que você enlouqueça de verdade, antes que você realmente acabe com os seus relacionamentos, antes que você decida pelo pior. Porque quanto mais você adia, pior fica. E olha, o remédio, ele vai cobrir algumas funções por algum tempo, só que ele não está resolvendo o trauma, o problema, ele está muito enraizado na tua mente, na tua emoção, no teu cérebro, no teu sistema límbico. Isso é fisiologia, isso é o teu corpo, a tua mente, como as coisas funcionam dentro, como funciona dentro de você. Então, não adianta você adiar. Eu digo não adianta no sentido de que se você adiar a terapia, o tratamento, as coisas vão piorar, tá? Não existe outra saída a não ser fazer esse trabalho terapêutico. Como eu falei, eu uso ferramentas muito especiais e transformadoras, porque te transforma de dentro para fora. Se você acha que está pronto realmente para dar a volta por cima, para parar de chorar, para parar de sentir tanta coisa ruim, para parar de pensar em desistir, para se sentir tão inútil, de se sentir, se você está cansada disso tudo, então você vai fazer a terapia, você vai decidir investir em você, porque uma vida assim não vale a pena, ou seja, continuar assim